Olá, exploradores do cosmos. Sejam muito bem-vindos ao Mundos Ocultos. Há bilhões de anos, a Terra era um mundo coberto por oceanos, com ventos e intensa atividade vulcânica. A atmosfera era nada convidativa, composta principalmente por dióxido de carbono. Embora a química para a vida já estivesse estabelecida, a superfície do nosso planeta era um verdadeiro inferno. Enquanto isso, Marte se mostrava bastante promissor e mais parecido com a Terra que conhecemos hoje. Pelo menos é o que um estudo recente sugere. Marte não foi sempre um mundo frio e morto com uma atmosfera inóspita. Evidências sugerem que há cerca de 4 bilhões de anos, enquanto a Terra ainda era um lugar totalmente inóspito, Marte era o lar de oceanos e possuía uma atmosfera oxigenada, capaz de aquecer o planeta o suficiente para gerar precipitação atmosférica, ou seja, chuva. Cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, quando nosso planeta começava a esfriar, a atividade vulcânica diminuía e não éramos mais bombardeados por gigantescos asteroides. A vida, como conhecemos, dava seus primeiros passos na Terra. No entanto, Marte não teve a mesorte. À medida que a Terra se tornava habitável, Marte morria cada vez mais, transformando-se no deserto apocalíptico que conhecemos hoje. Durante o período geológico conhecido como Noaquiano, que corresponde a 4,1 a 3,7 bilhões de anos atrás, o sistema solar passava pelo bombardeio tardio, um período em que os impactos de asteroides eram cerca de 500 vezes mais comuns do que hoje. Isso, combinado com uma atividade vulcânica intensa, moldou a história dos dois planetas de maneiras muito diferentes. A dinâmica geológica promovida pelo interior então ativo de Marte teria mantido a superfície mais quente, ajudando a criar uma atmosfera mais densa, semelhante ao que acontecia na Terra naquela época. As áreas de Marte que datam do período Noaquiano são hoje de grande interesse para os cientistas, pois são locais perfeitos para a busca de qualquer forma sutil de vida que possa ter se desenvolvido durante esse tempo. Embora ainda não haja provas conclusivas de que a vida tenha encontrado um ponto de apoio em Marte, parece provável que todos os requisitos para a vida microbiana estivessem presentes naquele período. Atualmente, a água geralmente não pode existir em forma líquida na superfície de Marte, devido à baixa pressão atmosférica e às temperaturas extremamente baixas, que fazem com que ela evapore quase instantaneamente. No entanto, a NASA recentemente revelou evidências de que a água ainda flui, embora de forma breve e intermitente, nas regiões mais baixas do planeta durante o verão. Existem também evidências de que a água fluiu de forma abundante no passado, especialmente na enorme planície Acidália, no hemisfério norte, e na bacia de impacto Hellas, no hemisfério sul. Além disso, mais de 200 leitos de lagos do período Noaquiano foram identificados por suas margens distintas, corroídas pela atividade da água durante longos períodos. Marte, um mundo quente e rico em oxigênio, possuía uma atmosfera com oxigênio livre muito antes do que se acreditava. O oxigênio atmosférico apareceu na Terra durante o grande evento de oxigenação, há cerca de 2,45 bilhões de anos, graças a um grupo de bactérias que produziam energia por fotossíntese. Evidências recentes sugerem que Marte tinha oxigênio livre em sua atmosfera muito antes disso. Em 2016, o rover Curiosity da NASA identificou óxido de manganês em Marte, indicando a presença de oxigênio livre no passado. As rochas marcianas contêm um composto químico criado por micróbios, sugerindo que Marte já teve oxigênio atmosférico livre. No entanto, atualmente é impossível que Marte tenha sido habitável por tempo suficiente para que qualquer tipo de vida antiga se desenvolvesse, assim como aconteceu na Terra. Os cientistas concluíram que a combinação de águas superficiais abundantes e oxigênio atmosférico são os fatores mais prováveis. Quando o sistema solar era jovem, os planetas terrestres, como a Terra e Marte, estavam repletos de atividades vulcânicas que produziam grandes quantidades de dióxido de carbono, um poderoso gás de efeito estufa. Sem qualquer efeito estufa, a temperatura da superfície da Terra seria estimada em menos 18 graus Celsius, em vez dos atuais 16 graus. Devido a uma combinação de não ter efeito estufa significativo e estar mais longe do Sol do que a Terra, a superfície de Marte agora tem uma temperatura média de menos 63 graus Celsius. No entanto, estudos do meteorito Aelaga 84901, originário de Marte, revelaram que temperaturas superficiais de aproximadamente 18 graus Celsius eram possíveis há cerca de 4 bilhões de anos.
O meteorito se cristalizou a partir de rocha derretida. Recentemente, pesquisadores concluíram que a chuva pesada desempenhou um papel importante na formação da superfície de Marte. À medida que a pressão do ar diminuía, as gotas de chuva podiam crescer para tamanhos maiores e cair mais rapidamente, mesmo com a gravidade relativamente baixa de Marte. Essas gotas de chuva maiores e mais quentes cortaram o solo marciano, deixando características em sua superfície muito parecidas com as encontradas na Terra. Cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, Marte começou a sofrer uma profunda transição que definiria sua superfície como a conhecemos hoje. Pouco depois do bombardeio tardio, a atividade vulcânica em Marte aumentou, tornando-se o processo geológico predominante durante o início do período Hesperiano. O vulcanismo desenfreado esculpiu grandes cânions e planícies vulcânicas com fluxos maciços de magma. Embora o clima estivesse quente, o aumento da atividade vulcânica deixou os lagos e os mares de Marte confinados a pequenas regiões localizadas. Ao mesmo tempo, a gaseificação vulcânica bombeava dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio na atmosfera, tornando a superfície da água restante extremamente ácida e potencialmente matando qualquer vida microbiana que pudesse ter existido. Se alguma forma de vida se desenvolveu em Marte, isso ocorreu entre 2,5 a 3,5 bilhões de anos atrás. Nesse período, a atividade vulcânica em Marte começou a diminuir substancialmente, tornando o planeta quase geologicamente morto. No entanto, existem evidências de que atividades vulcânicas isoladas continuaram até tempos relativamente recentes. O campo magnético de Marte já havia desaparecido, deixando o planeta desprotegido do vento solar. A perda do campo magnético de Marte ainda é um mistério. Isso pode ter acontecido devido a eventos que tornaram o planeta inóspito, ou simplesmente porque Marte não é suficientemente grande para manter um núcleo fundido e, consequentemente, o efeito de dínamo, como ocorreu na Terra. De qualquer forma, a perda do campo magnético durante o primeiro bilhão de anos da história do planeta selou seu destino. Geologicamente morto e sem um campo magnético, Marte não tinha nada para reabastecer e proteger sua atmosfera. Partículas carregadas do Sol, viajando a centenas de quilômetros por segundo, destruíram a atmosfera ao longo dos milênios. As pressões do ar caíram drasticamente, assim como as temperaturas da superfície, e a água restante, já altamente ácida, ficou permanentemente presa em um túmulo gelado. Sem um campo magnético ou uma atmosfera substancial para proteção, a superfície de Marte tornou-se perigosamente irradiada pela energia solar, com o vento solar removendo o pouco que restava da sua atmosfera. Hoje, Marte é tão inóspito que um explorador humano sobreviveria por menos de 1 minuto sem um traje espacial adequado. No entanto, isso não parece nos impedir de querer colonizá-lo. Afinal, estamos sempre em busca de descobrir o desconhecido e expandir nossos horizontes. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Até a próxima, pessoal!